A honra e a glória é do Senhor Jesus. Amém, igreja? Segundo livro dos Reis, capítulo número 11. Eu vou ler só o versículo de número 2. Vamos ficar de pé, para você não ficar muito tempo cansado, para ver se o sono vai embora e você não cochila na hora da mensagem do pastor. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo número 11, versículo 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs ele e a sua cuidadora na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. É um texto bem típico para uma mensagem de domingo, né? Mas vamos ver se Deus fala conosco através desse texto. Toda a sua palavra é inspirada pelo seu Santo Espírito, e certamente nós aprendemos com a ministração da palavra do Senhor. Esse nome, amados, é um nome meio estranho, né? Aqui em 2 Reis, ela é chamada de Jeoseba. Lá em Crônicas, capítulo de número 22 e 11, ela é chamada de Jeozabete. É a mesma pessoa. Eu vou chamar de Jeoseba, que é até melhor para você compreender e eu pronunciar. Nem sempre eu vou conseguir acertar, pronunciar corretamente Jeozabete. Quem era esta mulher? Primeiro, o significado do seu nome. O seu nome significa Deus promete, Deus cumpre. Ou também significa o Senhor jurou. Quando Deus jura, Ele cumpre. Então tem um lindo significado. Mas quem era esta mulher, queridos? Esta mulher era da linhagem real, era uma princesa, filha do rei Jeorão. O rei Jeorão, filho de Jeosafá, um rei piedoso, que vocês conhecem bem a história. Mas Jeorão não se fala muito do seu nome. Jeorão, ele morreu, e o seu filho Acasias reina em seu lugar. Só que Jeorão, na sua juventude, ele, mesmo sendo filho de um rei piedoso, ele cometeu um erro grave que pode arruinar toda a vida de um homem. Ele casou-se com a mulher errada. Você já ouviu falar no jugo desigual, que Paulo nos adverte a respeito dele? Esta lei, ela já funcionava antes mesmo de Paulo, o jugo desigual. Você se lembra de Acabe, que casou-se com uma princesa chamada Jezabel, uma princesa pagã, com costumes pagãos, e o quanto isso custou para Acabe? Custou a desgraça de Israel e a vida de Acabe. E Jeorão, aquele rapaz instruído na casa de Deus, vendo Deus abençoando seu pai Josafá em todas as áreas em que ele empreitava, ele não se contentou com as mulheres de Judá e foi buscar uma filha de Jezabel, chamada Atalia, a princesa Atalia, filha de Jezabel, com Acabe, e casou-se com ela. Houve uma junção entre os dois tronos, o trono de Judá, de Jerusalém, e o trono de Samaria, o trono de Israel. E casaram-se, e Atalia infelizmente tinha um jeito da sua mãe, e certamente ela influenciou de forma errada o seu jovem esposo Jeorão, que quando ele assumiu o reino, a primeira obra de arte que ele fez foi matar todos os seus irmãos, filhos de Josafá.
para tirar todas as possíveis ameaças ao seu reino. E ele morreu. O seu filho Acasias reinou no seu lugar, filho de Atalia. A Atalia agora uma rainha viúva, e o seu filho Acasias reina em seu lugar. Mas Acasias também andou nos caminhos de seu pai, não foi temente a Deus, não buscou a Deus, não obedeceu à lei de Moisés, como era uma observância de Davi aos seus sucessores, para que Deus o abençoasse e fosse com eles. E Acasias também morre. E então aquela mulher chamada Atalia, mãe de Acasias, a filha do rei Acabe, agora a velha rainha, ela resolve matar todos os da linhagem real de Judá, para poder reinar em seu lugar, porque ela não tinha mais poderes para reinar, ela não fazia mais parte da linhagem. E aí ela resolve matar todos os filhos, todos os seus próprios netos, ela mandou destruir. Só que aqui entra a mulher de nome difícil, chamada Jeozeba. Ela era irmã do falecido Acasias, ela era enteada da rainha Atalia, e então ela resolve furtar uma criança do meio dos filhos do rei que estavam sendo assassinados ali, e ela consegue roubar aquele menino de 1 ano de idade, e leva aquele menino, esconde na casa de Deus, nas câmaras da casa de Deus, juntamente com a sua cuidadora, aqui chamada de Ama, e ela consegue esconder aquele menino por 6 anos. Que mulher valorosa, mais valorosa do que Ana, a mãe de Moisés, que conseguiu esconder Moisés só por 3 meses, e teve que botar o menino fora porque já não tinha condições de escondê-lo. Jeozeba conseguiu esconder o seu sobrinho por 6 anos inteiros debaixo dos queixos da malvada rainha, e ela nunca conseguiu descobrir a existência daquela semente de Davi, porque Joás, aquele menino de 1 ano, ele era da semente de Davi, ele era da promessa, fazia parte da promessa, do acordo que Deus havia feito com Davi, que não faltaria descendente dele no trono. Você está compreendendo, queridos? Qual o tamanho da guerra espiritual aqui? Não era só uma guerra por dinastia, por trono, por poder. Aqui estava inserindo uma guerra espiritual. O inferno inteiro estava empreendendo esta luta para desapontar a promessa de Deus, para varrer o nome de Davi da história de Israel. Mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Deus jura, Ele cumpre, conforme o significado desta mulher valente. Aleluia. Nós compreendemos aqui, queridos, algumas lições através dessa vida, da vida dessa mulher chamada Jeozeba. Mesmo sendo ela filha de reis, irmã de rei, ou seja, da família real, morando em palácios, ela não andou nos caminhos tortuosos dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios. Ela preferiu andar no caminho de piedade do seu avô, o rei Jeosafá. Ela se manteve fiel ao ensinamento piedoso do seu avô, que certamente lhe instruiu nos caminhos e na lei do Senhor. E mesmo diante dessa adversidade, essa carnificina, essa mortandade terrível, essa briga por poder, aquela mulher, ela não se envaideceu no seu coração, ela permaneceu fiel a Deus e andando em retidão. Louvado seja o nome do Senhor.
A primeira lição que nós aprendemos aqui, queridos, é que não importa a situação adversa que nós enfrentamos na caminhada espiritual, não é desculpa para nós nos afastarmos da fé em Jesus, para nós abandonarmos nosso compromisso de fidelidade. Tem pessoas que têm 1001 desculpa para não vir à igreja, para trocar de igreja, para abandonar a igreja, para abandonar a fé, e geralmente essas pessoas culpam outras pessoas pelo seu fracasso. Diante do tribunal de Cristo, nós não teremos desculpas. Essas desculpas não servirão para melhorar o nosso álibi de forma alguma. Aquela moça, ela poderia ter muito bem se envaidecido, procurado, quem sabe, um príncipe de outro reino e casar-se com ele e ser uma mulher feliz, uma mulher rica, uma mulher próspera da sociedade. Mas sabe com quem que ela preferiu casar-se? Com Joiada, um sacerdote. Sacerdote era um homem pobre, não podia nem ter terras, fazendas, bois, até que bois tinha, né? Eles para o consumo, mas não podia ser fazendeiro, não eram pessoas prósperas financeiramente, não eram pessoas que faziam parte da alta sociedade, apesar de ser de uma casta importante, a casta sacerdotal. Mas para quem estava na realeza, era um desapontamento casar-se com um jovem sacerdote que nada tinha a oferecer de conforto material. Mas ela casou-se com um homem de Deus, chamado Joiada. E esse homem foi muito importante para a manutenção da fé ao Senhor, a retidão, a fidelidade ao Senhor em toda a terra de Judá. Inclusive para erguer o trono sobre Jeosafá, sobre Joás, aliás, aquela criança que agora já era bisneta de Jeosafá, o último rei piedoso que governou sobre Judá nessa sequência. Aquela mulher, ela permaneceu reta na presença de Deus e ela não foi buscar o jugo desigual. Por mais que ela tivesse acessibilidade, os seus pais não eram tão piedosos assim, não eram tão obedientes assim ao Evangelho. Desviaram-se, praticaram governos ímpios sobre o povo de Deus. Mas aquela mulher, ela permaneceu fiel ao Senhor, e ela também permaneceu, não foi buscar um jugo desigual, ela foi buscar um jugo igual, compatível com a sua fé, com a sua crença. É assim que nós devemos fazer, jovens, moças e rapazes. Tenham muito cuidado. Nós vivemos num mundo muito liberal. A nossa geração é uma geração liberalista, onde tudo pode, tudo é possível, tudo é permitido, não tem nada a ver tantas coisas, e isso tem sido o engodo do inferno para atrair muitos dos nossos jovens para o pecado, para a prostituição, para as bebedeiras, para tantas outras coisas que o mundo oferece, e principalmente para o jugo desigual. Saiba, jovens, que o casamento é uma bênção, uma dádiva de Deus para o homem e para a mulher, e o casamento ele deve ser único a vida inteira, até que a morte os separe. Portanto, se você contrair um jugo desigual, você vai contrair um problema para o resto da sua vida. Seja como Jeoseba, moça, seja inteligente, busque um jugo compatível com a tua fé, com a tua profissão de fé, ainda que ele seja de uma, quem sabe, um nível social mais baixo do que o seu. O que importa é que ele tenha um coração reto na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço moças que casaram com jovens crentes, mas pobres, e foram enfrentar a fúria da família, a fúria da igreja, o desprezo, porque casaram com o pé rapado, como se dizia. E hoje esses homens do pé rapado, como se diziam, são grandes homens de Deus, abençoado e próspero, espiritualmente e materialmente, porque essas moças acreditaram na promessa de Deus, foram fiéis ao chamado de Deus para a sua vida. Então aprenda esta lição nesta noite. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Queridos, e através da sua atitude, a promessa de Deus feita a Davi, ela prosperou. Uma atitude simples: roubar o menino para não morrer, para não deixar essa criança morrer. Quem sabe ela nem se lembrou disso, de promessa. Que coisa, você está no meio de uma carnificina,
de um tribunal de morte, de uma chacina, melhor dizendo. Então ela pegou o seu sobrinho e fugiu com ele. Os outros, infelizmente, todos foram assassinados. Só que ali ela foi um instrumento de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus em pequenas ações, que você às vezes até pode imaginar que é pequena demais, que não tem importância, que é uma coisa simples. Não deixe de fazer as pequenas ações, porque você está sendo um instrumento de Deus aonde você estiver. Todos nós recebemos incumbência de Deus, recebemos talentos para desenvolver. Não importa se você recebeu 5 talentos ou se você recebeu 1 talento, porque tem pessoas na igreja que, pelo fato de ter recebido um talento, ela enterra o talento. Ela diz: eu não faço diferença, eu não faço falta nenhuma, tanto faz eu ir como não ir, ninguém vai sentir a minha falta. As pessoas podem até não sentir a tua falta, mas lembre-se, você tem um talento nas mãos dado pelo teu Senhor, e um dia Ele vai voltar para prestar conta desse talento. Não importa se seja para salvar a vida de uma criança, não importa se seja para ganhar uma alma de um drogado, de um faminto que chega na tua porta, ou se seja para salvar milhares e milhares de pessoas, nós iremos prestar conta de todos os nossos talentos diante do nosso Senhor. Aleluia. E Joséba, então, ela pega aquele menino, e naquela atitude simples, ela não sabia que estava sendo um instrumento de Deus para dar continuidade ao que estava escrito lá em 1 Reis 2 e versículo 4. O Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizia Davi a Salomão: nunca disse-te, faltará sucessor no trono de Israel. Era uma promessa em 1 Reis 11:13. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei ao seu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que eu tenho escolhido. Através daquele gesto de Joseba, ela cumpriu esses 2 versículos aqui. Aleluia. Deus prometeu, Deus garantiu, e só restou um de toda a linhagem real. Ele foi o único que restou, e foi guardado por 6 anos inteiros. Aleluia. O diabo usou aquela mulher de coração perverso chamada Atalia, mas Deus usou aquela mulher valente de coração generoso chamado Joseba para cumprir a sua promessa para com o seu povo. Infelizmente, na vida nós encontramos muitas Atalias. É muito mais fácil nós encontrar até dentro da igreja, às vezes, muitas Atalias. Pessoas que não estão satisfeitas com o bom desempenho do amigo, do colega, no ministério, no departamento, na obra que está fazendo, e tem um sentimento às vezes de inveja, de inconformismo pelo sucesso do outro. Pessoas que buscam atrapalhar o crescimento do outro, porque era ele que deveria estar naquele lugar. Não seja Atalia, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Escolha ser Joseba, embora você corra risco de morte, porque Joseba, se ela tivesse sido descoberta, você pensa que pelo fato de ela ser irmã de Acasias, enteada de Atalia, ela escaparia, queridos, se ela não poupou nem os próprios netos dela. Ela correu risco. Nós precisamos estar dispostos a correr risco, amados. Não seja covarde diante da oportunidade que Deus está incumbindo você, diante da missão que Deus está te dando, porque muitos têm se acovardado e têm trazido muitos prejuízos para o reino, para a igreja inteira, por causa da sua covardia. Quer se dar bem, quer estar bem politicamente com todo mundo. Deus está atrás de pessoas que estão dispostas a dar a sua vida pelo seu reino, pela sua obra, pela seara do Senhor na terra. Aleluia. Deus conta com você. Não desaponte o Senhor. Aleluia.
Não desaponte o Senhor. Seja uma pessoa dedicada e esteja disposta, se possível, dar a sua própria vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Seja um instrumento de Deus na tua geração. Neste momento difícil que a igreja está vivendo, inclusive, seja valente, seja valoroso, não se acovarde. Claro, seja espiritual, que é a primeira coisa. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Mas seja valoroso, porque o Senhor conta contigo. Aleluia. Ela guardou o escolhido de Deus na casa de Deus. É uma outra lição que a gente aprende aqui. Aquele menino ficou guardado aonde? Na casa de Deus. A casa de Deus é o melhor lugar para nós guardar as nossas crianças da influência do inferno. A casa de Deus é o melhor lugar para nós criarmos nossos filhos, para trazermos os nossos filhos e sentarmos eles no banquinho do departamento infantil, do cultinho infantil, sentar na mesinha da escola bíblica juniores, colocar ele no coralzinho infantil da igreja. Quando ele chegar na idade de adolescente, participar dos eventos de adolescente da juventude, casar-se na igreja com um cônjuge equivalente à sua profissão de fé. A casa de Deus é o melhor lugar para guardar o coração e a mente das nossas crianças, amados. Porque infelizmente nas escolas, aos 5 e 6 aninhos de idade, infelizmente nós estamos contemplando as nossas crianças serem doutrinadas de forma errada. O inferno está totalmente empenhado em causar uma grande confusão na mente das nossas crianças. Mas se nós guardar nossas crianças na casa de Deus, elas podem até ir para a escola, elas podem até ir para a faculdade, mas a mente delas vão estar guardada na palavra e pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde os teus filhos na casa de Deus, guarde os teus filhos na presença de Deus. Faça como Jeoseba, não desista. Você pode enfrentar obstáculos. Você pensa que foi fácil para Jeoseba durante 6 anos guardar aquele menino acima de qualquer suspeita na casa de Deus? Não foi, ela enfrentou muita resistência, teve que ter muita dedicação, quem sabe chorou muitas lágrimas, quem sabe enfrentou resistência das pessoas à sua volta, mas ela conseguiu atravessar com vitória. Esta também é a missão que Deus deu para você, com a sua família, na casa de Deus, na presença de Deus. Você pode até derramar lágrimas, machucar os teus joelhos, machucar o teu coração às vezes, mas quando você chegar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O trono de Davi foi restaurado e a árvore genealógica de Jesus foi preservada. Você viu aqui porque que Satanás estava empenhado em matar a linhagem de Davi? Não era só para Deus não cumprir a promessa de que não faltaria um rei, é porque também tinha uma promessa que Jesus seria filho de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mais uma vez o inferno perdeu e o nome do Senhor dos Exércitos foi glorificado. Aleluia. Não desista daquela pessoa que tem te dado trabalho, que tem sido às vezes um fardo para você. Não desista, porque você vai estar restaurando o trono de Deus na vida desta pessoa. E esta pessoa que está sendo um peso para você hoje, quem sabe amanhã ela pode ser um evangelista, ganhar milhares de almas para o Senhor Jesus. De repente você não tem habilidade para ganhar almas, mas você tem habilidade para cuidar emocionalmente da pessoa que está arrebentada hoje, que está enferma emocional, a pessoa que está, quem sabe, desencantada com a vida, encarcerada pelo pecado. Não desista dela, porque amanhã ela pode ser uma dinamite, ela pode ser um gigante nas mãos de Deus. Aleluia. Invista nesta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor.
Joseba investiu naquele menino. Aos 7 anos ele foi empossado como rei, foi coroado como rei. Aos 16 anos ele empreitou uma grande obra na casa de Deus, reformou a casa de Deus. Encontraram-se a lei do Senhor ali naqueles escombros da casa de Deus. Foi restaurado o culto na casa de Deus e em todo Judá, aleluia, e destruídos os altares. Aquele menino foi um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Quem sabe se Joseba não tivesse feito isso, Deus teria usado outra pessoa, e Joseba não estaria sendo lembrada aqui hoje como uma heroína. Se você não fizer aquilo que Deus determinou para você fazer, não te preocupe, Ele vai levantar outro para fazer, mas vai ser feito aquilo que o Senhor designou para fazer. Portanto, seja um instrumento. Diga: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Eu não sei falar muito bem não, mas eu quero servir. Eu não sei cantar não, mas eu quero servir. Seja o instrumento de Deus na tua geração. Seja como Joseba. Corra riscos para obedecer à vontade de Deus. Tem muita gente correndo risco pelo pecado, pela vaidade, e não quer correr riscos pela fidelidade a Deus. Não tema o homem que pode matar o corpo, tema a Deus que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Antes de tudo, tema ao Senhor. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, mas ele também é a base da nossa salvação. Tem muita gente nos nossos dias andando atrás do Senhor, buscando o Senhor como Salvador, mas não querem servi-lo como Senhor das suas vidas. Porque é bom andar atrás de Deus, tê-lo como Salvador, queridos, mas Ele quer que nós o tenhamos primeiro como Senhor. Aleluia. Aquele que tem Ele como Senhor, ele é um servo obediente, acima de tudo, os preceitos do Senhor. Aleluia. Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. Então, esteja disposto a correr riscos pelo Senhor da tua vida, e certamente Ele te coroará. Vamos nos colocar de pé.